a língua que é muito podre ou muito grande. Eu não sei. Eu sei que Deus não pode encher essa criatura aqui, porque ela está suja, gente. Mas pastor, porque não tem condição. Olhe para mim, por favor. Suponhamos que Deus, olhe para mim, olhe para cá, enchesse ela do Espírito Santo. Ó. Pronto, eu enchi. Como ficou o estado dessa água? Quem quer um pouquinho? Você quer? Você beberia essa água? Pega aqui, por favor, Deus. Vai, pelo menos até o meio da igreja aí. Ofereça para alguém, para ver quem quer. Vai, escolha alguém aí. Ofereça aí, Marcolina. E aí, quem quer? Vira aqui, Deus, vira aqui. Ofereça alguém do lado da comida que é bonzinho. Eles gostam de coisa suja. Eu acho que o povo daqui gosta de água podre. Ofereça uma para eles, para ver quem quer. E aí, quem se arrisca? Ninguém, né? Não sei como é que vai derrubar o mundo, para preparar a carne. Mas sabe, alguém quer? Você está vendo que ninguém deve essa água? Você está prestando atenção na palavra, sim ou não? Você está prestando atenção, sim ou não? Ninguém bebe essa água. Devolve aqui. Ninguém bebe isso aqui está sujo, gente. Isso aqui está completamente podre. Assim também é Deus. Não tem como Deus quer, entenda, compreenda-me, por favor. Abra não só o ouvido, abra o coração para entender a mensagem de Deus. Deus quer muito dar o Espírito Santo para ela ser feliz, para ela ter paz, para ela ter salvação. Mas Ele não pode, ela está suja, irmão. Então, pastor, o que ela tem que fazer? Ela tem que se arrepender e se converter. O que é isso? Se arrepender, se converter, deixar a vida de pecados e começar a viver a palavra de Deus aqui na terra. Dê palmas para o Senhor. Essa outra aqui, aí você fala, não entendo, pastor. Essa aqui Deus não pode dar para ela a paz do Espírito Santo, a salvação, porque ela está suja. E essa que está limpa? Sim, essa aqui, diferentemente dessa, já se arrependeu. Essa já parou de mentir, já parou de roubar, não se prostitui mais, ela não bebe mais, essa aqui não fuma mais, essa aqui não faz mais as coisas que fazia de errado. Entendeu, senhor? Já se batizou nas águas, já se converteu, mas você observe que ela está cheia. Ela está o quê? Então, peraí, como é que eu vou encher algo que já está cheio? Tem possibilidade? Também não. Como assim? Essa pessoa, apesar de já ter se arrependido, de já ter se convertido, mas o que acontece com ela? O que acontece com 99% dos crentes do Brasil? O Espírito Santo não é a prioridade dela. O Espírito Santo não está em primeiro lugar. Aí para ela, tanto faz vir domingo, quanto não vir. Dá uma levantadinha se você quiser. Passa o olho na igreja, está cheia, assim eu estou vendo. Mas tu sabia que está faltando hoje aqui nesse culto mais de 50 pessoas? Todo domingo eu conto com a minha esposa em casa, gente. A gente começa a lembrar a cara do povo. É sempre todo domingo que falta 30, 40, 50. Tem domingo de faltar 60 irmãos na igreja. É aquele povo que para ele tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque o Espírito Santo não é prioridade para eles. Porque o Espírito Santo não está em primeiro lugar, não ocupa o trono do coração dele. É aquela pessoa que, apesar de estar purificada, mas ela só se preocupa com as coisas daqui da terra. É aquela palavra de Colossenses. Você é rápido no da Bíblia aí, como diz o outro. Se você for, lê Colossenses capítulo 3, versículo 2. Se você não for, deixa para depois. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha porque essa aqui Deus não consegue encher. Porque olha qual é o problema dela. Capítulo 3, Colossenses, versículo 2. A palavra diz assim. Se você não quiser procurar, só ouça com atenção. Pensai. Deixa eu ler um. Portanto, se fostes
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Atos 2 a gente leu, da onde veio o Espírito Santo? Do céu. E o céu ficará, porque Deus, olha para mim, irmão, olha para cá, irmãozinho, por favor, porque Deus não pode encher esse aqui do Espírito Santo, porque Ele não pensa nas coisas lá do alto. Ele só pensa em carro, ele só pensa em namorar, ele só pensa em casar, ele só pensa em ganhar dinheiro, ele só pensa em prosperar, ele só pensa em roupa, ele só pensa em sapato, ele só pensa em internet, ele só pensa em Facebook, ele só pensa em WhatsApp, ele só pensa em shopping, ele só pensa em praça, ele só pensa em amigo, ele só pensa nas coisas daqui de baixo, e ele se esquece. Ele se esquece. Quando ele morrer, ele não leva nada. Ele não leva nada. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não leva o Espírito Santo. Ele te leva para junto de Deus. Ele te leva. O problema dela é cachaça. O problema dela é que ela tem 2 mulheres. É que ela tem 2 maridos. É que namora a boca direita? É que mente mais do que o cão? Não. O problema dela não é roubo. Ela não fala palavrão, a boca é santa. O problema dela está no coração. Ela é honestíssima. Paga as contas certas, não engana ninguém, não engana a mulher, não engana o marido, mas é aquela pessoa que entrou no espírito do mundo, é materialista. Só quer saber das coisas da terra. E o Espírito Santo fica como algo secundário. Aí ela não jejua, ela não se consagra. Repito, se der domingo eu vou. Hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. A unha do meu dedo mindinho está doendo. Vou ficar em casa olhando para a cara do Faustão. E ela não sabe que ela está desprezando a Deus. Deus nunca vai dar para ela, porque já está ocupado. Por essa pessoa está cheia das preocupações das coisas do mundo, Deus não tem como dar o Espírito Santo, porque já está cheio. Você entendeu, sim ou não? Deus tem raiva dessa pessoa? Tem dessa aqui? Não tem de nenhuma. Mas Ele não pode dar o Espírito Santo. Uma porque está suja ainda. Uma porque ainda mente, porque ainda fuma cigarro, porque ainda bebe cachaça. Tem gente que dorme na igreja. Olha aí em nome de Jesus. Tem que falar despertado aí. Deus não dá o Espírito Santo, porque essa daqui é quando bota a cara no computador, só vê porcaria. Essa aqui mergulha no mundo da pornografia no computador e é capaz de morrer com ele. Aí Deus não pode dar. Já essa aqui está limpinha, bacana, gente boa. Mas vem um domingo na morte, um domingo na vida. Só jejua na sexta-feira da paixão. Porque tem que comer aquele feijão passado pelo liquidificador. Jejuar russo. E etc. Sim, pastor, agora eu não entendo. Me explique. E quem é essa aqui? Essa aqui é aquela pessoa que já passou por essas 2 etapas. Observe que esse está sujo, esse está limpo, porém cheio. E esse está limpo e o quê? E vazio. Esse Deus pode encher. Porque esse já se arrependeu. Quando ele se arrependeu, se converteu, Jesus purificou ele com o seu sangue. Mas ele ainda estava assim, ó, cheio. Eu quero isso, eu quero aquilo. E eita, ali tem uma campanha. Só que ele começou a ouvir a palavra, o pastor começou a pregar. E ele começou a entender que o reino de Deus tem que estar em primeiro. Então ele deixou de ser aquela pessoa materialista. Ele deixou de ser aquela criatura horrível que mata e morre por dinheiro. Ele começou a se preocupar com o Espírito Santo. Ele começou a se
ele foi buscando, Deus foi o quê? Foi dando. Por quê? Porque ele está limpo e ele está vazio. Aí ele buscou mais um pouquinho em Deus. Aí ele buscou mais um domingo, mais uma semana, mais um mês, mais um ano em Deus. Quanto mais ele buscava mais Deus, aí ele começou a deixar de ser uma pessoa triste. Aí o vazio começou a ser preenchido. Aí ele não sabia mais o que era remédio controlado. Ele já começou a não saber mais o que era angústia. E foi buscando de Deus o quê? Foi buscando de Deus o quê? Até que chegou o dia que ele ficou cheio. Aí Deus parou? Não, porque ele continuou o quê? E o que aconteceu depois que Deus encheu? Deus derramou o Espírito Santo até transbordar. Foi isso que Deus fez. Diga graças a Deus. Vamos glorificar o nosso Deus. É isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Até você o quê? Até você o quê? Que maravilha. Essa aí. Diga graças a Deus. Até você transbordar. E eu transbordo de quê, pastor? Quando eu sou cheio do Espírito Santo? De amor. Os teus filhos olham para você e digam: rapaz, eu conheço mais mamãe. Mamãe é outra mamãe. Teu marido olha: rapaz, essa mulher sei não. Ou ele doidou, ou então ele é grego mesmo. Todo mundo olha para você e fica com a cara de besta. Que você transporta amor. Você transporta bondade. Você transporta paz. Você transporta alegria. Você transporta perdão. Você transporta vida. Você transporta fé. Você transporta Jesus. Você transporta Deus que está dentro de você. Mas isso acontece. Deus só pode fazer essa obra aqui, ó, depois que você se arrepender. Depois que você se converter. E depois que você se esvaziar. Quando você colocar Ele como primeiro na sua vida e no seu coração. Deus quer te dar o Espírito Santo. Mas enquanto você for essa criatura aqui, o cascãozinho aqui, ó, e esse aqui, não dá. Tem que ser esse aqui. Olhe para quem está perto de você e pergunte: quem és tu? Ali. O 1, o cascãozinho. O 2, cheio de cuscuz. O 3, quem és tu? Mas está amarrado. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Pergunte de novo: quem você quer ser? O 1, o 2 ou o 3? Sabe qual é o lado ruim dessa história? É que Deus não pode dar o Espírito Santo para esses dois aqui. Mas sabe qual é o lado bom? É que se essas pessoas se arrependerem e se converterem e buscarem, Deus vai ter o maior prazer de dar o Espírito Santo para eles. Vem para nós, para o Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.